Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Cá estamos para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje vamos ler Atos, capítulo 8. Se você está aí com a sua Bíblia, já abra em Atos capítulo 8 e acompanhe a leitura da palavra de Deus e deixe que a palavra alimente o seu espírito. Nós precisamos, assim como nós precisamos de alimento físico para o nosso corpo, para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência, nós precisamos de alimento espiritual para o nosso espírito, que é um dos alimentos espirituais essenciais para o nosso espírito, é a santa palavra de Deus. Graças a Deus, porque nós a temos acesso a ela. Tem muita gente que não tem acesso à palavra de Deus, não conhece as escrituras. Nós temos esse privilégio. E diz-nos assim a palavra de Deus em Atos capítulo 8. E Saulo estava ali consentindo na morte do Estevão. Então nós terminamos a leitura de ontem com o apedrejamento do Estevão, que morreu com algumas atitudes mostrando o semelhante ao Senhor Jesus, ao pedir que Deus não imputasse o pecado sobre aqueles que o estavam apedrejando. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Até aquele momento, o enfoque dos apóstolos, discípulos e apóstolos estava em Jerusalém. Parece que eles não estavam muito pensando em sair de lá. E aí vem esta grande perseguição, porque nós entendemos, olhando o contexto geral aqui do livro de Atos, que o propósito de Deus era que o seu evangelho alcançasse o quê? Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samária e até os confins da terra. Em Atos 1:8 é como se eu estando aqui em Jerusalém, Deus me dissesse, eu quero que o evangelho atinja Goiânia, o estado de Goiás, o Brasil e o mundo. Mas eles estavam muito focados em Jerusalém. E aí vem essa perseguição sobre a igreja. E olha o que o texto continua dizendo. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samária. Então eles tiveram que se dispersar para os lugares vizinhos lá, para toda a Judéia e a região da Samaria, que era como se fosse o estado vizinho, né? E ele continua, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Sepultaram o Estevão. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. O Saulo que apareceu aqui no apedrejamento do Estevão, segurando as capas daqueles que estavam apedrejando Estevão, concordando com o apedrejamento do Estevão. Ele diz, ele devastava a igreja. Versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O Saulo aparece aqui endiabrado, como se diz. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Olha esse detalhe interessante. Estavam sendo perseguidos por causa da palavra e até então estavam concentrados em Jerusalém. Agora, com a perseguição, eles são obrigados a fugir para os lugares vizinhos, né, para as cidades e outros lugares vizinhos. E por onde eles vão, eles não se contêm. Eles continuam proclamando a palavra por onde vão andando. Indo Filipe, agora aparece aqui o Filipe, que era outro diácono. O diácono era o Estevão, já está morto. Indo Filipe para uma cidade de Samaria,
ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Lá atrás foi dito que sinais miraculosos eram realizados por meio dos apóstolos. E agora o Filipe não é um apóstolo, ele é um diácono eleito, lá no capítulo 6. Mas ele também, Deus realiza milagres por meio dele, porque a igreja estava começando. E a mensagem era autenticada por meio dos milagres. Aquele momento era propício para os milagres que confirmavam a autoridade dos cristãos. Versículo 7. Versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos, já lemos, né, que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Continuando o versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Então, tinha esse feiticeiro lá em Samaria que impressionava as pessoas com os seus poderes mágicos lá. Eles o seguiam, o nome do homem é Simão. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com as suas mágicas durante muito tempo. Então o povo era muito levado aí por este Simão. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto os homens quanto mulheres. Então agora o poder do Simão diminui aí porque o evangelho chega e liberta as pessoas. O próprio Simão também creu e foi batizado. O próprio feiticeiro. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então o Espírito Santo estava fazendo milagres por meio de Filipe e o Simão também estava impressionado e lá na Samaria muita gente se convertendo. Jesus, no seu ministério terreno, havia pregado o evangelho em Samaria. Às vezes eles o receberam, às vezes não o receberam, mas onde receberam, ele lhes pregou o evangelho. E agora está frutificando aí com o ministério do Filipe, que é o diácono. Lembra que, e detalhe, lembra de novo de Atos 1:8. Jesus dizendo: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo para ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia e na Samaria. Agora o evangelho já atingiu a Judéia com a perseguição, os discípulos se espalharam pela Judéia e agora está na Samaria e está crescendo o evangelho na Samaria. Versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, mandaram a delegação aí de 2 apóstolos para ver o que estava acontecendo lá. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui há uma manifestação do Espírito Santo, não é igual à manifestação em Jerusalém, não é dito aqui que houve chamas como que de fogos, barulho como de um vento, ou que aqueles cristãos falassem em línguas estranhas, aliás, em línguas de outras nações, até porque ali não era o caso. Não havia uma concentração de pessoas de outras nações que falassem outras línguas. Apenas se diz que os apóstolos oraram pelos habitantes de Samaria, que haviam crido, e que o Espírito Santo desceu sobre eles. Não há detalhes dessa manifestação. E também
nós vamos ver que cada episódio desse aqui está autenticando o evangelho que está chegando a um novo povo, uma nova região, certo? E esse padrão vai se confirmando aqui com pessoas que vão sendo acrescentadas de novas regiões, de novos povos. E aí ele continua dizendo, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Né? Já lemos o verso 17. Agora o 18. Vendo o Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Nós estamos vendo aqui que o Simão não estava entendendo muita coisa sobre essa questão do Espírito Santo, que não é assim que funciona. E o evangelho não deve ser motivado por dinheiro. Versículo 20, Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Não se pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, o Simão havia se convertido ali, com a pregação do Filipe, mas ele não estava realmente ainda com o coração realmente reto diante do Senhor. Como muito acontece, pessoas às vezes aderem ao evangelho sem uma mudança de vida verdadeira. E às vezes a mudança de vida é progressiva na vida de muita gente. Versículo 22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ainda era essa a situação do Simão. Olha a reação do Simão, verso 24. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então, essa atitude do Simão mostra que ele realmente estava se convertendo, e mostrando a atitude humilde e estava reconhecendo o seu pecado. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, eles vão de povoado em povoado dos samaritanos pregando o evangelho aí, no caso Pedro e João, corroborando o ministério do Filipe lá na Samaria. E o Filipe continua, versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então, agora é interessante o Filipe ir para a região sul, que era deserto, sob a orientação do Espírito Santo. O Filipe é obediente à voz do Espírito Santo. Ele podia ter questionado, como assim, eu ir para um lugar deserto? Não pretendia, não era normal achar gente nesses lugares desertos. Era raro alguém passar por ali. E agora ele vai e encontra esse homem, um etíope, e oficial da rainha dos etíopes, né? Um homem de alta posição, andando aí na sua carruagem. E aí o Espírito manda o Filipe se aproximar do etíope. Verso 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouvindo o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? O oficial aí da rainha Candace estava lendo o livro do profeta Isaías, e o Filipe se aproxima e pergunta se ele estava entendendo o que estava lendo. Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Percebeu aí que o Filipe
poderia esclarecer-lhe a leitura. 32. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura lá do profeta Isaías, né? Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Ele estava lendo lá Isaías 53, versículos, aqui na minha Bíblia tem uma nota de rodapé, versículos 7 e 8. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando. Você vê que o Espírito Santo já estava trabalhando na vida do eunuco aí. De si próprio ou de outro? Ele está perguntando a Filipe. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. É esse o anúncio que nós devemos fazer, anunciar as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Então Filipe já estava aí avançando com o evangelho para o eunuco. E ele pede para ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele confessou Jesus como Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Filipe batizou ali mesmo. Assim é o evangelho. Pregamos o evangelho, alguém se converteu, está pronto para ser batizado. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. E fala-se de uma igreja cristã muito antiga e muito forte, na Etiópia, que alguns creem que foi fundada por este oficial da rainha Candace, aí, que se converteu no ministério de Filipe. É o evangelho se espalhando. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, tá aí o Filipe já com o evangelho em Cesareia, como Deus havia determinado lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. No Senhor Jesus Cristo, na verdade, havia determinado que o evangelho fosse pregado em Judeia, Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aí nós vamos vendo a igreja do Senhor Jesus se ramificando e se espalhando pelo mundo todo. Já chegou a nós aqui no Brasil, e enquanto Jesus não volta, nós ainda temos muito lugar no mundo que precisa ouvir do evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus mesmo disse em Mateus 24, 14, este evangelho do reino será pregado no mundo todo em testemunho a todas as nações, aí então virá o fim. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais uma noite de paz que o Senhor nos acrescentou, e pelo novo dia, e pelo descanso, e pelo lar, e pela família, e pela saúde, e pelo pão de cada dia suprir em nossas mesas, e por poder começar esse novo dia, meditando na sua palavra, unidos por esse meio de comunicação, em um só Espírito, ó Pai, intercedendo uns pelos outros. E agora nós clamamos em nome de Jesus por cada um dos nossos irmãos, por seus lares, por suas famílias, pelos desafios que eles têm diante de si. Ó Deus maravilhoso, que os seus ouvidos estejam atentos à petição do seu povo em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, haja na vida da nossa irmã Nájila, ó Deus, para que ela seja chamada para ocupar o posto para o qual ela foi aprovada do concurso. Abra uma porta de trabalho para o nosso irmão Julião, novo trabalho para o seu servo. Cuida da saúde da irmã Lídia, preserva-lhe a fé, cuida da saúde da irmã Valderice, da irmã Letícia, ó Deus, em nome de Jesus. Orienta os médicos que estão tratando as suas servas, abre portas para as cirurgias, para aqueles que precisam de cirurgias. A irmã Luzinete precisa de uma cirurgia nos olhos,
A Naira precisa de recuperação da sua vista, a pedido da irmã Raquel. Ó Deus, o meu primo Alex precisa de uma cirurgia na cabeça, a menos que o Senhor opere de uma outra forma em sua vida. Ó Deus, o Agostinho precisa, ó Deus, da intervenção do Senhor, em nome de Jesus. A irmã Maria Luzimar, o irmão Raimundo Nonato precisam de saúde, a esposa do pastor Osemar precisa, meu Deus, de uma intervenção do Senhor, em nome de Jesus. Estamos clamando por ela. Ó Deus maravilhoso, abre portas para que a irmã Luzinete possa fazer o tratamento dos olhos que ela precisa, e assim clamamos, ó Deus. Opera nos lares, em nome de Jesus. A irmã Raquel pede, ó Deus, por aqueles casais, ó Deus, que são familiares seus, amigos, que haja harmonia no meio daqueles lares, naqueles casais, em nome de Jesus. Alcança os que não se renderam a Cristo, alcança com a sua salvação. Traz de volta os filhos da irmã Maria Luzimar, os familiares da irmã Luzinete, da irmã Silvia, ó Deus, da irmã Marlene, para os caminhos do Senhor. Cada um desses pedidos que estão apresentados diante do Senhor, nós intercedemos em nome de Jesus pela saúde, pela família da nossa irmã Maria do Carmo. Ó Deus poderoso, gracioso, confiamos no Senhor, esperamos no Senhor. Tudo isso nós intercedemos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e pelo seu sacrifício em nosso lugar, nos reconciliou com o Pai, nos fez membros do seu povo, do seu corpo, nos deu livre acesso à sua presença. Que os seus ouvidos estejam atentos até aqueles pedidos que nós não nos lembramos, mas que o Senhor conhece a cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, opere a favor do seu povo, os médicos quando isso lhe convier, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós vá nesse novo dia, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por intermédio do seu povo. É a petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Acabamos de orar. Se alguém tiver um pedido de oração, pode deixar nos comentários desse vídeo, que nós vamos incluir nos próximos momentos de oração. Amanhã, 5h30 da manhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos vocês. Um grande abraço a todos.